Bom dia! Começa agora a edição desta quinta-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre turismo em Cubatão. Para tratar de diversos aspectos, recebemos Toninho Ribeiro, secretário de Turismo da cidade. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito bom dia, Nathalie. Muito obrigado pelo convite. Essa é uma oportunidade importante para nós, né? Bom dia ao Rogério Conde também. Bom dia a todos aqueles que nos assistem aqui pelo Santa Cecília. Venho aqui com muita alegria falar dos nossos avanços na área de turismo em Cubatão. E também está comigo o empresário e advogado Rogério Conde. Rogério, seja bem-vindo ao programa. Bom dia. Oi, Nathalie. Bom dia a todos os telespectadores, bom dia ao secretário. Um prazer estar aqui essa manhã conversando. E vamos fazer um programa de ressaca de carnaval. Ressaca de carnaval e nada melhor do que falar de turismo, né, Rogério? Claro, não tenho dúvida. E a partir de agora você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Antes da gente falar um pouquinho sobre esse carnaval que acaba de terminar e que os brasileiros acreditam que o país começa a funcionar depois do carnaval, né, secretário? Embora muita gente aqui, pelo menos nós três aqui, tenhamos começado a trabalhar no dia 1º de janeiro, né? O ano, para mim, começou em 1º de janeiro. Quais são os planos para o turismo em 2019, em Cubatão? Olha, nós temos para 2019 algumas conquistas que, quando eu estive aqui há um ano atrás, eu falei com muito entusiasmo que eram alguns projetos como esse que nós estamos iniciando agora, lá em Cubatão, chamado Educando para o Turismo. Nós estamos adquirindo um ônibus, né? Essa semana fui até a empresa, uma das empresas que que vai participar da licitação para a gente conhecer esse veículo e apontar algumas mudanças que entendemos como importantes naquele veículo. Então, esse projeto Educando para o Turismo, será feito numa parceria com a Secretaria de Educação, com a Secretaria do Meio Ambiente e com a Cultura, onde nós vamos pegar as crianças na escola, levar a criança até aquele atrativo e explicar para a criança, isso com o pedagogo, com professores, com agentes ambientais, a importância daquilo para Cubatão. Nós vamos distribuir àquela criança as folheterias dos nossos atrativos e que ele leve isso para casa, para a família dele. Eu não consigo ver outra maneira de nós começarmos a despertar interesse na população por essa indústria moderna, eficiente, que não seja pela escola. Então, nosso começo de ano agora, né, dentre os nossos projetos para 2019, nós temos esse Educando para o Turismo, que é um projeto que nos deixa muito animados com relação ao turismo em Cubatão. Esse ônibus, ele vai passar por quais pontos turísticos da cidade? Já existe um roteiro pré-estabelecido, secretário? Não temos ainda, não, porque é o começo de tudo. Nathalie, nós estamos comprando o ônibus agora, adquirindo agora o ônibus. Nós vamos fazer essa programação junto com a Secretaria de Educação, as escolas estão lá. Eu não sei como é que a gente vai administrar, assim, ao pé da letra, te dizendo se isso vai para o currículo, não sei como será. Mas uma coisa é certa, nós temos que levar isso para as escolas e acredito que é desse meio que a gente vai conseguir melhorar essa mentalidade de turismo em Cubatão. Nossa mentalidade é toda voltada para a indústria. Nós vivemos, eu estou há 50 anos em Cubatão e há 50 anos eu vou falar de indústria. Então é natural que de uma hora, nós fomos reconhecidos como um MIT agora, há 8 meses atrás. Então agora isso foi importantíssimo, uma alavanca fundamental para a gente começar essa discussão em Cubatão e implantar realmente, porque nós já temos, na verdade, um recurso natural fora do comum. Rogério, a gente sempre fala aqui que educação é a base e o princípio de tudo. Bela iniciativa, né? Não, é verdade. E eu acho que é importante você
ter o foco, né? Cubatão possui um atrativo turístico muito diferente, ou não tão diferente, mas um potencial muito maior para a questão do turismo de lazer ecológico, né, caminhadas, trilhas, então a natureza muito exuberante, diferente daquele apelo de praias e tudo dos outros demais municípios da região. Então, acho que é importante ter o foco e você só muda isso realmente. Cubatão, durante a sua história toda, passou por momentos, alguns até difíceis, né? Na época, foi considerada a cidade mais poluída do mundo. Depois conseguiu reverter, haja vista aí os famosos Guarás Vermelhos, que voltaram a fazer com que Cubatão renascesse novamente, né? Então, eu acho importante você ter esse foco nas crianças para você poder enraizar realmente na família, numa nova geração de cubatenses, de que realmente pode ser explorado um turismo diferente e um nicho de mercado, porque o turismo traz realmente muitos recursos, muita renda. E se você conseguir, numa cidade tão próxima à capital e com essa natureza exuberante, você conseguir fazer com que a população se aproprie dessa ideia, compre realmente a ideia de que a cidade pode ser um berço, como é no interior Brotas e outros são realmente cidades voltadas para esse turismo ecológico, tudo. Eu acho que é um nicho de mercado importantíssimo e você ter isso na base, começando com as crianças, eu acho que é fundamental. Secretário, pegando o gancho do Rogério do turismo ecológico, de fato, Cubatão é muito diferente nesse aspecto se a gente for comparar com as outras... Opa, caiu a caneta. Com as outras cidades da nossa região. Como que a Secretaria tem trabalhado para explorar esse potencial do turismo ecológico, do turismo de aventura, que de fato é lindo lá na cidade? Olha, o Rogério está falando de Brotas. Coincidentemente, eu estive em Brotas esse final de semana. Eu estou sempre em Brotas, né? Porque eu vou lá para conhecer as experiências, claro. Não é verdade? Eu fui lá em Brotas, Torrinha, Dois Córregos. E interessante, a cachoeira mais próxima de Brotas fica 16 quilômetros do centro de Brotas. A partir dali você tem 20 cachoeiras exploradas, né? Que foram oferecidas e quem explora é iniciativa privada. E depois mais uma dezenas delas, mais 16 quilômetros é a primeira, depois essa outra última explorada, 28 quilômetros. As nossas cachoeiras em Cubatão, as nossas trilhas estão aqui na nossa porta. Quando a Fundação Florestal fez agora esse último semestre, ela formou agora juntamente uma parceria com a Prefeitura, foram formados aí cerca de 35 agentes ambientais. Todos eles já têm uma certa ligação com essa questão do turismo ecológico. Foi dado preferência às comunidades ali lindeiras, as cachoeiras e as trilhas. Quer dizer, é o envolvimento da comunidade. Isso, ali na nossa porta. O nosso problema, naturalmente, a gente vai falar disso depois, mas o nosso problema é que hoje essas cachoeiras, essas trilhas, elas não estão regulamentadas. Esse é um problema, é um trabalho que nós temos a fazer e é um trabalho hercúleo, não é um trabalho fácil. Essa relação hoje da Prefeitura de Cubatão com o Estado, hoje ela está ótima, é uma relação de uma conversação muito boa, muito promissora, então nós estamos otimistas de que nós vamos superar essas dificuldades e logo, logo nós teremos essas cachoeiras, essas trilhas, todas elas regulamentadas. E não há outra maneira de você promover o turismo numa cidade senão envolver a comunidade como o seu verdadeiro agente de turismo para aquele visitante. Você esteve recentemente, no último feriado, você esteve num paraíso no Nordeste, que é Trancoso, e Trancoso, ele nasceu e se mantém desse turismo, desse bom receptivo, de uma cidade pequena, que é linda, é uma região belíssima, mas que tem, dentre os seus principais atrativos, os moradores da cidade. Exatamente, lá realmente a comunidade se apropriou da ideia, né? Porque isso, você quando viaja, você vai atrás de uma experiência. Sem dúvida. Né? Um conjunto
de tudo que envolve é experiência. Sim. E é importante que a comunidade se aproprie dessa experiência para fazer com que o visitante tenha vontade de voltar e divulgue isso. Então, eu acho que o caminho que o Cubatão está tomando é exatamente esse. E ainda mais com a questão de você já começar com as crianças e tudo, você vai criar, né, uma geração que vai estar realmente entendendo a importância e vivendo aquela experiência junto para poder passar para aqueles que visitam a cidade. Eu acho muito importante. Então, que você tenha em mente as características e a essência do lugar. Então, realmente você ter a comunidade toda envolvida faz uma diferença enorme. Enorme, sem dúvida nenhuma. Com relação a essa regularização, Toninho, que você citou e que você bem colocou que não é um caminho fácil e talvez não seja nem tão rápido, o que precisa acontecer para que efetivamente essas cachoeiras, essas belezas naturais sejam definidas como destino e possam ser trabalhadas pelo turismo? Só uma coisa, aproveitando, secretário, e deixando também claro que daqui para frente é difícil, mas para chegar até aqui já foi muito complicado, né? Quantos anos a gente escuta, né, e ouve falar, e os representantes da região, alguns tentaram sem sucesso nenhum, ou muitos tentaram, para que Cubatão se tornasse, realmente entrasse no caminho dos outros municípios da região até conseguir virar uma estância turística. A gente tem um longo caminho, mas muito já foi percorrido. Nossa, né? Muito bem lembrado. Olha, eu disse aqui, né? Tenho 50 anos de Cubatão, acompanhei todo aquele momento difícil de Cubatão, né? Acompanhei um momento também que Cubatão foi reconhecido como cidade símbolo da recuperação ambiental e recebeu da ONU o selo verde. A própria história de Cubatão, ela dá turismo. Claro. É uma história maravilhosa de superação. História Vale Cubatão, da Morte. Vale da Morte é o Vale da Vida, né? Hoje eu sempre falo disso. Nós temos que trabalhar esse mote, Vale da Vida. Porque é uma coisa maravilhosa que tem em Cubatão. Eu, por exemplo, estava falando aqui, quando eu fui lá em Brotas, a Cachoeira do Saltão, né, lá em Torrinha, Brotas, aquele pedaço ali está ali no meio. A cachoeira, a nossa cachoeira Véu da Noiva, ela dá de 10-0 na Cachoeira Saltão lá. Agora, qual é o nosso problema, Nathalie? Você pergunta. O que precisa? Olha, nós precisamos colocar Estruturar. Segurança lá de acesso. Eu estive nessa cachoeira Paraíso. Agora fomos com a Polícia Ambiental, fomos com a Fundação Florestal que nos acompanhou, que eu queria conhecer. Falei, olha, eu quero conhecer, eu quero ver, né? Eu já tinha ido lá há muito tempo e fui recentemente. É dificílimo o acesso. Nós fomos em 8 pessoas. Quanto tempo para chegar? Nós demoramos 1h05 para chegar dali da Anchieta até lá. Isso a pé ou de carro? A pé, não pé. tem. Não tem. É dificílimo o acesso. Dos 8, só 3 chegaram, os outros 5 não conseguiram chegar. É claro que aquela comunidade, aquele pessoal dali conhece outros acessos. Os acessos por onde nós somos, devidamente orientado pela Polícia Ambiental e tal. Nós demoramos 1h05, só 3 nós conseguimos chegar lá. É uma coisa belíssima. Maravilhosa, mas o acesso é dificílimo. Precisa estruturar. Que vocês sabem, nós tivemos aí há quase um ano atrás um acidente trágico, né, dos meninos lá. Então precisa. E você vai lá, olha que coisa interessante. Você vai lá num sábado ou num domingo, lá tem 30, 40, 50 pessoas lá, apesar dessa dificuldade. Que já conhecem esse caminho. Que já conhecem o caminho e tal. Muitas pessoas vão, pessoas idosas, por exemplo, né? Me contava o policial lá, o policial ambiental, eles recentemente foram lá tirar uma senhora idosa. Foi, mas não conseguiu voltar. Então, a beleza é tanta, atrai as pessoas. Se nós oferecermos aquela condição de segurança necessária, acesso, aí, né? Isso, a estrutura para acesso, com certeza, todos esses pontos, eles vão bombar, eles vão encher de gente aos sábados, domingos e feriados. Porque uma boa parte das pessoas que também vêm, elas vêm da capital.
Sem dúvida. Eles vêm da capital. Hoje, se você abre esses sites aí de viagem, tem vans que oferecem o passeio, na média aí a 140, 150 reais, o passeio para vir aqui conhecer as cachoeiras, para conhecer o Perequê, 150 reais, e não está regulamentado. Quer dizer, essa é uma coisa que é um potencial que está aí. Nós temos que aproveitar, é a grande chance nossa. Mas nós precisamos despertar a população para que a população conheça e se aproprie disso. Eu estive, a questão do mês e pouco atrás, eu estive em Domingos Martins, Espírito Santo, né? Fui lá, fui conhecer, vivem lá do artesanato, da produção de vinhos, licores e doces, uma coisa maravilhosa. Eu fiquei assim encantado ao ver como as pessoas ali envolvidas, a comunidade envolvida e como eles defendem aquilo ali. E eu me remeti a Cubatão nessa hora. Porque nós também sempre defendemos aquilo que nós sempre tivemos, que foi indústria. Nós sempre falamos isso. Né? Então, é preciso que agora a gente se adeque à nova realidade. A indústria já não é aquela de 20, 30 anos atrás, mas agora nós estamos sendo despertados aí por essa coisa maravilhosa chamada turismo. O turismo industrial não seria um passo, um caminho para despertar isso na população, secretário? Também. Nós tivemos em 2017, nós fizemos um seminário, né? Em setembro de 2017, nós tivemos em Cubatão um seminário importante, onde esteve conosco o Fernando, lá de São Bernardo do Campo. Hoje quem lidera em São Paulo essa questão do turismo industrial é São Bernardo. São Bernardo faz isso muito bem mesmo. Eu participei lá desse seminário, foi um aprendizado maravilhoso. Depois eu participei com eles lá, aí depois fizemos aqui em Cubatão, em comemoração ao mês do turismo, dia 27 de setembro, o mês de setembro todo, a gente faz uma programação voltada para o turismo, então nós fizemos em Cubatão. Então, aqui em Cubatão nós temos tudo para a gente crescer, prosperar com o turismo industrial. Agora, o que nós precisamos fazer? Envolver a indústria. Nós temos feito isso, tem havido uma conversação. Essa é a pergunta. Como é que eles têm recebido? Hoje, quem lidera, a Unipar Carbocloro, hoje lidera essa questão do turismo industrial. Eles fazem isso com muito esmero, né? São milhares de pessoas que já visitaram aquela fábrica e ela é um exemplo a ser seguido. Hoje a Carbocloro faz um trabalho maravilhoso lá. E nós precisamos levar isso com uma conversação com toda a indústria, com o Ciesp, com o CID, para que a gente possa focar no turismo industrial em Cubatão. Eu vejo esses dois nichos assim, né? Muito amplo, mas eu vejo o ecológico, e o industrial. E talvez o industrial sendo o passo para aquele convencimento da população que o turismo pode ser uma mola, uma ferramenta de desenvolvimento da cidade, fora a atividade industrial propriamente dita. Isso, fora. Acho que caminham juntas as coisas, né? Onde se faz muito isso no Brasil são as cidades aqui do sul, né? Que produz lá chocolate, então eles abrem as portas, as pessoas vão ver como aquilo é feito e há um número imenso, eu não sei precisar aqui, mas li algum tempo atrás, mas é coisa assim de 6, 8 mil pessoas que visitam durante o ano essas fábricas de chocolate e de guloseimas no sul, nas Serras Gaúchas, né, que eles produzem isso com muita competência. E, na verdade, é aquilo que você estava falando, né, Rogério? É a população se apropriar do seu bem maior. A atividade industrial de Cubatão sempre foi o forte. E ela não pode ser deixada de lado se ela tem um potencial turístico a ser explorado. Até porque ela faz parte da história. Exatamente. Né? Ela realmente... o polo industrial de Cubatão cresceu com o país, né? Ou o país cresceu com ele. Polo. Então, o polo industrial é fundamental até para se contar a história de São Paulo, a história do Brasil, a história do desenvolvimento nacional passa pelo polo industrial de Cubatão. Então, é importantíssimo, né, no momento, né, inserir a construção do polo, inserir isso na ordem da história do país, o porquê do polo aqui, como aconteceu, quem foram os agentes, né, propulsores disso, as figuras, os atores políticos daquela época. Então é muito importante mostrar isso e o que aconteceu com o polo hoje
é mais ou menos o que acontece, por exemplo, com os centros urbanos das cidades. Por que nós temos um centro histórico, que nem nós temos em Santos hoje, e agora degradado? Porque hoje quase não se vive mais aqui, não se trabalha aqui. As tecnologias hoje fazem com que um despachante, uma empresa de navegação, um exportador de café, resolva que tudo pelo escritório, antes né? ele tinha que ficar aqui para poder chegar até a alfândega, para poder chegar no porto, tudo. Hoje ele está no Gonzaga, está na ponta da praia, Num está em escritório qualquer lugar. instalado. Exatamente, e com o polo industrial não foi muito diferente. Né? Hoje você tem isso espalhado, né? As indústrias pelo mundo inteiro, as matrizes são outras hoje, então você tem que entender, e as cidades, os países, de modo geral, precisam se adaptar a essa nova realidade. Mas sem esquecer, né? Eu acho que é importante você olhar para frente, mas esquecer o passado, mas sem a esquecer história, o né? passado. Né? E não pode, né? Eu acho que talvez um dos grandes defeitos ainda dos brasileiros seja não valorizar essa história tão rica que nós temos, né? Isso, E essa questão da industrialização, Cubatão tem uma participação, né? Década de 50 aí, né? A gente começa... Eu conversava um dia desse, até mandamos um ofício para a EMAI, porque hoje São Bernardo, um dos roteiros de visitação é Cubatão. Né? Eles visitam a EMAI, eles visitam a Sabesp, eles visitam a Unipar, Carbocloro. Então, a gente mandamos aí, estamos iniciando uma conversação com algumas indústrias, porque nós tivemos, na quinta-feira passada, ocorreu algo que há muito tempo a gente aguardava, assim, o início desse trabalho. Foi uma visitação, fizemos uma visita a Fabril, ali as casas da Fabril. Está no nosso plano municipal de turismo a criação de um espaço museológico, um museu da indústria. Nós estamos trabalhando isso. Agora, a questão de uns 15 dias atrás, numa conversação lá no planejamento com o engenheiro Pedro, nosso secretário, nós conversamos sobre essa questão do museu, que nos preocupa, o Museu da Indústria, nós precisamos ter isso em Cubatão, e acabamos falando ali das casas da Fabril e das casas da Light. Né? E nós fomos fazer uma visita juntamente com a Secretaria de Cultura, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Comunicação, estavam presentes também 2 conselheiros da Cultura, porque a Fabril, a gente pensa, Cubatão pensa na preservação daquele casario, daquela história, mas tem que ser uma preservação em uso. Sem dúvida. Em uso. Claro. Então nós vamos, assim, essa conversa foi muito boa, muito animadora. Pensamos na possibilidade, há um aceno importante aí. Nós temos que conversar lá, né, com os proprietários da Fabril, nós temos que conversar com as outras indústrias da possibilidade Dali ser um de museu. ser um museu na Fabril. Tem cada espaço maravilhoso lá. Eu que participei ali muitos anos na Fabril, tem uma igrejinha lá onde tinha uma irmã chamada Irmã Valdereza, havia um grupo de jovens muito grande e eu vivenciei muito tempo ali da minha juventude ali. Então tem um espaço onde moravam os administradores, é um lugar maravilhoso, no meu entendimento, para se fazer um museu. Nós temos a Vila Gaúcha, mais embaixo, você descendo, tem a Vila Gaúcha, a própria igreja, me explicava até, eu perguntava para ele, professor Wellington, que é um historiador de nossa cidade. Então, e o Wellington até cresceu um negócio interessante, que ele falou assim para mim, Toninho, aqui o museu está dentro daquilo que a gente pensava em fazer no Anilinas, que o museu começasse a céu aberto, com a exposição de algumas peças e tal. E o Wellington me explicava ali que é interessante. A própria Fabril, ela já é um museu aberto. A céu aberto. A céu aberto. Já começa ali tudo aquilo que está para ser apreciado, aquela história tal. Então, a minha concepção hoje, estou bastante animado com isso, acho que dará certo. Nós vamos conversar bastante e juntar a secretaria, já estão juntas, aliás,
para que, quem sabe, nós possamos, então... Tirar do papel a ideia, Isso, mas na tirar do Fabril. papel na Fabril. Ela seria, até porque a primeira foi a Anilinas, depois vem a Fabril, a segunda fábrica de Cubatão, fábrica de papel em Cubatão. Nada mais justo, nada mais coerente do que ali nascer esse Museu da Indústria. Então, estou muito animado com isso. E é realmente um dos lugares acertados, né, Rogério? Nossa, seria fantástico. Acho que ganharia muito. A cidade, todos aqueles que foram visitar a região, eu conheço lá, é lindo. Você realmente anda por ali, você fica pensando no que aconteceu. Em tudo, como as pessoas viviam e trabalhavam. É muito interessante, uma excelente ideia. Espero sinceramente que consigam concretizar. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre turismo em Cubatão. Não saia daí, até já. Estamos de volta e abrimos espaço para as notícias que são da nossa região. Caso de sarampo registrado em navio de cruzeiro está deixando a Prefeitura de Santos em alerta. Em plena quarta-feira de cinzas, a Gisele foi à Policlínica do Gonzaga para tomar a vacina contra o sarampo. Foi rapidinho. Não senti dor nenhuma. É bem importante, né? A gente se vacinar, previne aí de pegar um sarampo e uma doença grave, né? Então, é bem tranquilo e incentivo todo mundo a vir. Durante o carnaval, moradores do Gonzaga puderam receber a dose da vacina na Policlínica. Isso porque um caso de sarampo foi confirmado no bairro e a Secretaria de Saúde realizou a chamada ação de bloqueio. Quando você identifica a doença, no caso, tivemos um santista residente ali no Gonzaga, nós fizemos um bloqueio vacinal. O que se trata disso? Pegamos um quadrante em relação à residência e estipulamos como a área de alcance, a área de abrangência. Ao todo, ali, cerca de 440 mil domicílios, 440 endereços, e nós fizemos nos primeiros 2 dias, nas primeiras 72 horas, aquilo que a gente chama de busca ativa, ou seja, fomos com o nosso time, visitamos a casa das pessoas para promover a imunização. E continuando as ações, até pela excepcionalidade do feriado de carnaval, nós abrimos a unidade aqui do Gonzaga na segunda, terça e hoje, quarta-feira, para também recebermos a população de forma geral, mas, é claro, mais focado nessa região daquilo que a gente chama de bloqueio vacinal. O secretário explica que o caso de sarampo ocorreu em um rapaz que esteve em um cruzeiro no navio civil. Até o final de março, o navio vai aportar em Santos. Por isso, a secretaria vai continuar vacinando os passageiros. É uma ação grande por parte do poder público. De certa forma, nós temos que ter uma estrutura bem significativa, cerca de 70, 80 profissionais em cada ação que a gente faz. Na prática, são profissionais que a gente retira das policlínicas, que retira de outras localidades para poderem colaborar. Vamos continuar fazendo essa ação em todo esse período, mas, de certa forma, a gente precisa realmente ter um planejamento muito bom para não perder os demais serviços que nós já realizamos todos os dias. A vacina do sarampo está disponível em todas as policlínicas. O estoque recebeu um reforço de 8.500 doses. O secretário de Saúde diz que quem quiser ser imunizado pode procurar uma policlínica, mas ele ressalta que não há motivo para uma corrida pela vacina. Nós temos um histórico importante de mais de 95% da população santista imunizada, vacinada, então não há uma necessidade de uma busca grande da população por conta da vacina. Nós temos as vacinas em nossos estoques, não num número muito elevado, mas nós temos. Já iniciamos um debate com o Estado, que é o grande gestor, é um setor específico do Estado que faz esse controle de imunização para vacinação de forma geral. Caso seja necessário, aí sim, uma busca mais ativa da própria prefeitura, dos próprios órgãos de saúde, ou seja, através de uma campanha, é claro, a gente vai levar isso à população. De certa forma, estamos em alerta, mas com algum nível de tranquilidade. De fato, não há motivo para pânico, mas eu vou pedir aqui para abrir a câmera. Não há motivo para pânico, mas é lamentável, né, Rogério, que a gente esteja vivendo a volta de uma doença que já tinha sido erradicada no nosso país. É um fato que merece, inclusive, uma atenção realmente especial, né? É complicado você chegar num nível desse de imunidade e você voltar a ter casos pontuais assim de uma doença já que todos esperavam que não houvesse mais por aqui. Mas eu acredito que a prefeitura foi rápida, está sendo muito proativa.
e eu tenho certeza que a população não precisa se alarmar, as coisas vão voltar no ritmo normalmente, mas fico alerta. Para pais vacinarem seus filhos, né, Rogério? Continuar, porque às vezes você quando fica... É a história, por exemplo, da AIDS. Sim. Né? Quando deu aquele boom. Boom da AIDS, muita gente, né, infectada, tudo. Aí aquela coisa de usar o preservativo, de ter uma seleção maior dos seus parceiros, um rigor com esses relacionamentos. Aí a coisa esfriou, a medicina avançou e agora parece que, mais uma vez, está se voltando a ter uma quantidade muito grande de infectados. Então, né, aquela coisa, a gente não pode nunca, questão de doença, a gente não pode nunca esmorecer. E fazer um apelo, os pais que continuem levando suas crianças para tomar a vacina. Onda anti-vacina é uma coisa que precisa ser combatida de maneira muito veemente, porque existem doenças que só são prevenidas com vacina. Essa história de que vacina causa doença e de que vacina causa alguns outros problemas, a gente está retrocedendo. As pessoas precisam entender que a criação das vacinas e tudo é um avanço da medicina, né? Isso são estudos, não adianta querer ir contra isso. É o desenvolvimento. Hoje, por exemplo, tem muita criança que já nasce sem os dentes do siso. Exatamente. Porque é a evolução da espécie. Exato. Para que tinha o dente do siso? Para dilacerar a carne. Hoje já nasce. Para quê? Porque as pessoas tinham quantidade de pelos no corpo. Por causa do frio. Hoje já não tem mais, as crianças já estão nascendo com menos pelos, né? Sem os dentes do siso. É a evolução da espécie. A vacina é isso, é a evolução, tecnologia, o ser humano aprendendo a viver dentro do contexto do mundo. E quando a gente fala de uma região turística, a gente teve aí, no ano passado, uma onda de vacinação pela febre amarela, isso impacta diretamente no nosso turismo, né? Nossa, quando se fala de turismo, então, ecológico, né? Claro. A coisa toma um rumo extremamente complicado, né? Mas é que eu acho assim, aí a imprensa tem um papel importantíssimo, a imprensa voltada à questão da saúde. Começa-se um boato, começa-se uma fofoca, começa-se alguém joga... Hoje está muito fácil nas redes... As fake news. Isso, as fake news. Então, há necessidade de uma ação imediata para se contrapor a isso. Para não deixar propagar, que de repente começa a propagar, esse negócio acaba se parecendo como verdade, né? Por falta de uma resposta imediata. Sem dúvida nenhuma. nenhuma. Tem que acontecer assim. A gente vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente volta a falar um pouquinho sobre Cubatão ser transformado, deixar de ser MIT para ser Estância. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje falamos sobre turismo em Cubatão. Está conosco o secretário de Turismo da cidade, Toninho Ribeiro, e também o empresário e advogado Rogério Conde. Ainda dá tempo de você participar, interagir com nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde também estamos simultaneamente ao vivo. Toninho, como bem colocamos no começo do programa, no primeiro bloco, há 8 meses, Cubatão deu um importante passo. Passou a ser reconhecido como município de interesse turístico. Mas o objetivo maior é ser uma estância turística. É a única cidade da nossa região que ainda não tem este título. De MIT para estância, qual caminho precisa ser percorrido e como estamos nesse caminho? Então, esse caminho a ser percorrido é aquele estabelecido no Plano Municipal de Turismo, né? Quer dizer, de 2015, antigamente era tudo estância. Já era elevada a estância. Então, hoje MIT é como se fosse uma segunda divisão. Recebemos lá um pouquinho de dinheiro, né? Cubatão já recebeu lá R$597 mil para realizar os seus projetos. Nós estamos realizando um já que vai para a licitação, que é uma nova rotatória na entrada da cidade ali, porque esse recurso contempla acessos e tal, né? Nós estamos agora aprovado pelo Conselho, nós estamos fazendo a sinalização turística. Cubatão não tem sinalização turística, nós estamos fazendo agora. As pessoas precisam saber onde é o
centro da cidade, onde tem a lanchonete, onde tem o hotel. Essa Nós é a queremos sinalizar identificação isso. básica, né? É a básica, né? Hoje nós não temos isso, precisamos mostrar, assim que regularizarmos essa questão das trilhas, sinalizar tudo isso. Tudo isso é pago, tudo isso é feito por esse recurso oriundo do MIT, do DAD, né? Ser reconhecido como MIT e vem do DAD. Então, nós precisamos cumprir, né? Nós estamos agora fazendo pesquisas, porque você precisa, para ser levado à instância, você precisa provar que durante o período em que você foi MIT, houve um avanço, houve um crescimento nesse histórico turístico. Então, a Secretaria do Estado pega aquilo, analisa aquilo, nós vamos concorrer com outras cidades, evidentemente, mas aí a gente tem a chance de passar a ser instância e esse recurso ser muito maior. Esse comparativo acontece em que ano, em que mês do ano? Nós precisamos já desde agora nós já estamos começando a fazer essas pesquisas. Nós estamos inclusive conversando nós temos hoje o Instituto Federal em Cubatão, onde tem um curso de turismo e eles têm nos dado ajuda nesse sentido. É uma das coisas que a gente tem que fazer em Cubatão, na questão do turismo, é a gente usar esses cursos, né? Quando nós estivemos participando daquele seminário feito pelo Birô, importantíssimo, e ali estavam presentes 40 jovens do Instituto Federal que ouviram palestras maravilhosas falando sobre a questão do turismo e a tecnologia, que foi importantíssimo, né, Nathalie? Então, o Instituto Federal tem estado conosco e vão nos ajudar a fazer esses levantamentos desde agora para mostrar esse crescimento para a gente buscar o título como instância. Aliás, o Convention Bureau de Santos faz um importante trabalho quando a gente fala em promover os municípios da nossa região. Aliás, eles são bem aguerridos nesse sentido, né, Rogério? Não, é verdade. Aquilo que a gente vinha falando sobre você defender uma categoria, defender um interesse. E isso precisa, e outra coisa, você forma um grupo de pessoas que conhecem do assunto, que discutem, existe um contraponto. Porque se você deixar todas as decisões serem tomadas por uma pessoa só, fica a coisa muito centralizada e muito pessoal, né? Você personifica os movimentos, as atitudes. Então, acho que é importante esse birô, porque são várias cabeças que entendem do assunto, que discutem, onde existe o contraponto e procura-se a melhor solução para desenvolver o turismo, né, no caso, que é tão importante para o município, para todos os municípios. Como é que é o diálogo da Secretaria de Turismo de Cubatão com o Convention Bureau? Excelente. Nós recebemos a visita do Leonardo lá, assim que eles tomaram posse, foram nos fez uma visita, aliás, ele visitou, eu achei aquilo importantíssimo, uma iniciativa, achei muito legal mesmo. Conversamos bastante, né, nós já havíamos recebido o título como MIT, e eu acho que essa aproximação nos permite, isso que você acabou de falar, Rogério, nos permite a gente botar as ideias ali, mesmo elas confrontando a necessidade de colocarmos, que é aí que a gente vai crescer. É aí que a gente vai crescer. E o Birô tem propiciado isso a nós, né? Eu acho que essa é uma criatividade, uma coisa importante, né? E aí nós podemos fazer um apanhado ali da situação de Cubatão, nessa questão do turismo, porque lá em Cubatão, a gente precisa... Quando eu assumi como secretário, o prefeito Ademar falou, secretário, não tem dinheiro. Então, criatividade, né? E nós temos feito isso, juntamente com as secretarias de cultura, né? A secretária Vanessa. Iniciativa privada, parceria com a iniciativa privada é uma ferramenta importante? Isso será fundamental. Depois que nós tivermos regulamentado essas cachoeiras, a prefeitura não tem como tocar isso. Isso tem que passar para a iniciativa privada. Em todos esses locais que eu falei que eu fui lá em Brotas e tal,
tudo é iniciativa privada. A prefeitura tem lá a sua parte a fazer, tem sim, mas administrar aquilo, eu acredito, só iniciativa privada. Agora, nós temos muitas coisas boas que a gente pode fazer, como prefeitura, por exemplo, nós temos conversado na Secretaria de Cultura, com a Vanessa, na Secretaria de Meio Ambiente, o secretário Mauro tem sido muito ativo, nos ajudando muito, porque, por exemplo, a gente fala, eu conversava um dia desse com a Vanessa, da possibilidade, algo que a gente já fala há um ano, de nós criarmos um festival de inverno lá em cima na Serra, né? Lá em cima no Pouso. Já fomos até lá para escolher o local, fui com o maestro, fui com outras pessoas da cultura ali, de conselhos também, porque ali caberia todo ano nós fazermos um festival de inverno, porque Cubatão tem um potencial imenso nessa questão artística, tanto da música como as artes cênicas. Então nós precisamos aproveitar isso, juntar com o turismo e nós realizarmos esses eventos. Eu acredito muito nesse festival lá em cima, eu estou muito animado com isso também, mas passa por uma conversação com o Estado, porque a área lá é administrada pela Fundação Florestal. Então existe uma agenda lá, do ano passado, por exemplo, a agenda já estava toda ela preenchida, não tínhamos como fazer, nós pensávamos em fazer o primeiro festival de inverno lá, de blues, de de sinfônicas, né? Cubatão, nós temos a nossa sinfônica. E diminuiríamos essa distância, não precisaríamos ir, quem sabe, começaríamos a promover um novo destino e não mais apenas Campos do Jordão, no frio, né? Teríamos opção turística na nossa região, não apenas sol e praia, né, Rogério? Não, e com criatividade, né? Com criatividade, isso é. Ali, quando a gente vai lá em cima na serra, nos remete imediatamente a Campos de Jordão, porque o clima lá tudo é favorável, é maravilhoso lá em cima, em especial no inverno seria uma coisa assim muito aconchegante, nós estaríamos no meio lá para receber, né? No meu entendimento, nós receberíamos a população de São Paulo, sem né? dúvida, que viria, então, e nós uniríamos daqui com a população daqui. Seria, no meu entendimento, uma maneira da gente integrar as duas regiões metropolitanas, a de São Paulo e a da Baixada Santista. Aliás, vamos encerrar o programa falando sobre região metropolitana, sobre turismo metropolitano. Nosso selo, sai ou não sai? Como está Cubatão nesse debate, secretário? Sabe, eu participei de duas reuniões onde discuti essa questão do selo. E eu estou aprendendo, né? Estou vendo lá, porque lá tem gente muito experimentada, gente com muita vivência nessa questão do turismo. E essa discussão do selo, Alexandre nos dava uma aula boa, né? O nosso Alexandre lá da Secretaria de Turismo do Guarujá. E quantos anos essa discussão? Quantos anos? Olha, eu acho o seguinte, nós em Cubatão, nós somos bebezinhos, estamos começando agora, a gente está aprendendo com todo mundo. Eu acho que essa questão do selo é a questão de, pelo que eu entendi a história, a gente às vezes precisa, na vida, funciona assim, você recua para avançar. Então, acho que algumas iniciativas de algumas prefeituras precisam ser colocadas, discutidas, tal, mas alguns precisam recuar um pouco para que nós possamos avançar. Em Cubatão, hoje, essa questão do selo é importante, nós estamos integrados agora ao turismo metropolitano, mas nós, por exemplo, nós vamos facilitar o máximo para que as pessoas conheçam os nossos destinos e os nossos atrativos. Não queremos nem cobrar nesse momento. Ou se cobrar, será aquilo apenas para a manutençãozinha ali. Nós queremos divulgar, mas o selo para nós também é importante. Agora queremos estar integrado. Eu acho que nós oferecemos, Cubatão oferece aquilo que a maior parte da Baixada não tem. Nós temos o turismo ecológico. A maior parte do turismo aqui é voltado para a praia, que nós não temos, né? Então, a certa ocasião, quando falaram, olha, os navios deixam aqui 15, 18 mil pessoas, eu falei, caramba, eles vêm para curtir as nossas praias maravilhosas aqui da Baixada. Nós de Cubatão, nós precisamos estar lá com as nossas folheterias e dizer, olha, na hora que você enjoar um pouquinho da praia, ou se você não gosta de água salgada, vamos conhecer a água doce? É verdade. Não é mesmo? Nós temos lá em Cubatão, nós temos rios piscosos, nós temos as cachoeiras, nós temos lagoas cristalinas. Nós temos que oferecer para esse público, entendeu? Sem dúvida nenhuma. O nosso foco será esse. Mas o selo para nós é importante. Só falta vontade política, né? Não, é verdade, mas é muito bom
ver gente como secretário, né, ver pessoas como secretário com esse entusiasmo todo, brigando, Sem dúvida. né, brigando por esse reconhecimento, e eu tenho certeza que Cubatão está no caminho certo. Sabe que o secretário foi muito feliz ao afirmar que às vezes precisa recuar um pouco para avançar. Isso é verdade, é assim a vida, é assim em todo lugar. Eu tenho certeza que Cubatão está indo para o caminho certo, e realmente, assim que as pessoas entenderem a dinâmica da cidade e conhecerem tudo que pode ser explorado, pode ter certeza que as coisas vão acontecer. Infelizmente, nosso tempo acabou. Secretário, muito obrigado por estar conosco depois deste breve intervalo de feriado, falando de um assunto que é apaixonante e que Cubatão tem um potencial de fato incrível para ser explorado e para voltar em benefício de quem mora e de quem vive naquela cidade. Muito obrigada. Natalia, eu que agradeço, viu? Fiquei muito feliz de poder participar aqui com você, com o Rogério. É um momento ímpar para Cubatão, para o turismo de Cubatão. Muito obrigado. Rogério, muito obrigado pela tua participação, por me ajudar a compor essa bancada com o secretário. Eu que agradeço, foi um prazer, Natalia. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Até amanhã. Tchau.